Olá! Sabe aquelas placas de trânsito que a gente vê todo dia? Então, elas não são só uns símbolos jogados ali não. Pelo contrário, elas formam uma linguagem, e uma linguagem bem sofisticada, pensada para uma única coisa, a nossa segurança. A ideia aqui é a gente decodificar essa linguagem juntos e, quem sabe, aprender a falar a língua da estrada. Pois é, a questão é exatamente essa. No meio de tanta informação visual, como é que o cérebro de quem está dirigindo consegue processar ordens, alertas e guias em um piscar de olhos? É isso que a gente vai desvendar agora, transformando o que parece uma confusão num sistema bem claro e lógico. A nossa jornada para a fluência vai ter 5 passos. Primeiro, vamos pegar a ideia geral. Depois, decifrar a gramática das cores e formas. Aí a gente vai conhecer as ordens, os alertas e, por último, os guias, que ajudam a gente no caminho. Olha, o mais genial desse sistema é que ele vale para o Brasil inteiro. Uma placa de pare em Manaus significa a mesma coisa, com a mesma urgência, que uma lá em Porto Alegre. Isso cria uma previsibilidade, uma segurança, não importa onde a pessoa esteja dirigindo. Para facilitar o aprendizado, dá para a gente organizar todas as placas em 3 grandes famílias. As de regulamentação são tipo as chefes do trânsito, que dão as ordens. As de advertência são as protetoras, que alertam a gente. E as de indicação são as amigas, que nos guiam. Simples, né? Antes de aprender o vocabulário, ou seja, cada placa, uma por uma, a gente precisa entender a gramática. E no trânsito, a gramática são as cores e as formas. Elas já dão o contexto da mensagem antes mesmo da gente conseguir ler o símbolo. O vermelho praticamente grita, atenção máxima, obedeça. Quando uma placa tem o vermelho em destaque, ela está dando uma ordem direta. É a lei ali na sua frente. O exemplo máximo, claro, é a placa pare. Não tem negociação. A mensagem é parar completamente. Pode pensar no vermelho como a cor da autoridade no trânsito. Já o amarelo é a cor da prevenção. Ele funciona como um amigo dizendo, olha, cuidado, algo vai me dar logo ali na frente. Pode ser uma curva, uma lombada, uma escola. As placas amarelas não dão ordens, mas ignorar o conselho delas é colocar a segurança em risco. Elas nos dão tempo para a gente se preparar. E aí a gente tem as cores da tranquilidade. Azul, verde e marrom não estão ali para dar bronca nem para alertar sobre perigos. Elas simplesmente ajudam, informando direções, serviços disponíveis ou aquele ponto turístico bacana no caminho. São os nossos guias na jornada. Agora sim, vamos conhecer a primeira família, a das ordens. As placas de regulamentação são basicamente as leis do Código de Trânsito Brasileiro transformadas em símbolos. Desrespeitar uma delas é infração, gera multa, ponto na carteira e o mais importante, um risco real. O ponto crucial aqui é o formato. A regra geral é que as placas de regulamentação são circulares. Mas existem 2 exceções que são vitais e foram projetadas para serem inconfundíveis. A placa pare é o único octógono e a dê a preferência é o único triângulo invertido. Por quê? Para que possam ser reconhecidas na hora, de qualquer ângulo, mesmo que a placa esteja meio suja ou até vista por trás. A ideia é garantir que as 2 ordens mais críticas para a segurança nunca passem despercebidas. Isso aqui ilustra perfeitamente esse ponto. Olhando para elas, lado a lado fica muito claro como o design único foi pensado para a segurança máxima. Não tem como confundir essas formas com nenhuma outra no trânsito. É genial. Aqui a gente tem um exemplo clássico da regra geral, uma placa circular, redondinha. Ela não sugere, ela determina o limite máximo de velocidade naquele trecho. É uma ordem direta para a segurança de todo mundo. Outro exemplo fundamental. Aquela faixa vermelha na diagonal sobre o símbolo sempre significa proibido. Nesse caso, proibido ultrapassar, geralmente porque não tem visibilidade ou espaço. É uma ordem que previne colisões frontais, uma das mais perigosas. Então beleza, já entendemos as ordens, as leis que não dá para quebrar na estrada. Mas o trânsito não é feito só de proibições, né? Agora, vamos conhecer as placas que agem mais como conselheiras, os nossos alertas protetores. Bem-vindos à família das placas de advertência. Pensem nelas como anjos da guarda ou copilotos bem experientes. Elas não dão ordens, mas oferecem avisos valiosos sobre o que vem pela frente, dando tempo para a gente reagir com calma e segurança. Identificar uma placa de advertência é muito fácil, porque elas têm uma identidade visual bem consistente. O formato é sempre um losango, a cor de fundo é sempre amarela e o símbolo que descreve o perigo é sempre preto. Essa padronização garante que a gente reconheça na hora. Vamos ver uma aplicação prática. Essa placa avisa sobre uma curva fechada logo ali na frente. Qual é a ação correta? É reduzir a velocidade antes de entrar na curva enquanto o carro ainda está reto.
Frear no meio da curva pode desestabilizar o veículo. O alerta serve justamente para essa preparação ser feita no momento certo. Aqui o alerta é um pouco diferente. Ele prepara a gente para o fator humano, principalmente para o comportamento imprevisível das crianças. Ao ver essa placa, a atenção tem que ser redobrada, a velocidade reduzida e a prontidão para frear tem que ser total. Bom, já vimos as ordens e os alertas. Agora vamos para a última família de placas, aquelas que não nos comandam nem avisam de perigos, mas que simplesmente nos guiam na nossa jornada. Chegamos na família mais amigável de placas. As placas de indicação não dão ordens nem avisam sobre perigos. Elas são puramente informativas, como um mapa ali na beira da estrada, feitas para tornar a viagem mais fácil e mais eficiente. Dentro dessa família, as cores nos dizem o tipo de informação. O verde orienta em rotas e distâncias para cidades e bairros. O azul indica serviços úteis, como postos de gasolina ou hospitais, ou então identifica o nome de uma rodovia. O marrom aponta para o lazer, indicando atrações turísticas. E o branco é usado para mensagens educativas. Aqui, a gente vê a diferença claramente. A placa verde, à esquerda, é um guia de navegação essencial, mostrando direções, distâncias. Já a placa marrom, à direita, é quase um convite, mostrando os pontos de lazer que dá para encontrar na região. Uma ajuda na logística, a outra no roteiro de viagem. E no final, o ponto-chave é este. O segredo não é decorar centenas de placas uma por uma, mas sim entender a lógica do sistema. Quando se compreende o que cada cor, forma e família significa, é possível decifrar quase qualquer placa, mesmo uma que nunca se viu antes. A fluência vem de entender o sistema. Entender essa linguagem é uma habilidade individual poderosa, sem dúvida. Mas a verdadeira transformação acontece quando usamos esse conhecimento coletivamente. Não só para seguir regras, mas para criar um verdadeiro diálogo de segurança, antecipando as ações uns dos outros e promovendo o respeito. Fica a pergunta: como a gente pode transformar esse conhecimento numa prática de cidadania no trânsito?